Pois é, voltamos para o nosso terceiro bloco e dando continuidade esse pensamento aí da nossa educação e da nossa sociedade. É inegável a importância dessas políticas de compensação. O problema é, de acordo com o pensamento de Frigoto, é que elas foram implantadas dentro de uma ordem vigente sem enfrentar a minoria dominante, grande responsável pela história da miséria da nossa sociedade. Como eu peguei o Ferreira Goulart aqui, peguei agora o Paulo Leminski, que é um grande poeta nascido em Curitiba em 1944, foi poeta, romancista, tradutor, compositor, biógrafo, ensaísta, além de faixa preta de judô. É autor de Distraídos Venceremos, Catatal, Baixon, entre outros. Suas composições foram gravadas por diversos artistas, entre eles Caetano Veloso, Ney Matogrosso, Itamar Assunção. Morreu em 1989. Uma pena, morreu jovem ainda. E vamos ler essa poesia dele, 3 metades. Meio-dia, 1 dia e meio, meio-dia, meia-noite. Metade deste poema não sai na fotografia. Metade. Metade foi-se. Mas eis que a terça metade, aquela que é menos dose de matemática verdade do que soco, tirou o coice, vai e vem como coisa de ou de nem ou de quase, como se a gente tivesse metades que não combinam, 3 partes. Das tempestades, 3 vezes ou vezes 3, como se quase existindo só nos faltasse o talvez. Impuro espírito, raro respiro, o ar que aqui tenta arquiteto, um vago voo, vampiro. Aqui, daqueles que se amarraram sem nenhuma briga, aqueles que se deixaram que a mágoa nova virasse chaga antiga, ai daqueles que se amaram, sem saber que amar é pão feito em casa, e que a pedra só não voa porque não quer, não porque não tem asa. Paulo Leminski. Uma boa leitura. Quem quiser se deliciar, vai aprender muito com esse grande gênio também. Voltando à educação, ela surge combatendo a desigualdade e, ao mesmo tempo, protegendo aqueles que promovem. Nessa relação contraditória, a educação, entendida como ferramenta mais importante para a transformação social, torna-se essencial para a manutenção do circuito estrutural que promove a desigualdade em nossa pátria. Você deve estar assustado com isso, com certeza. Mas eu lembro de um professor, eu estudava ainda o que a gente chamava ginásio, e hoje diz que é fundamental o maior. Ele diz que a educação era um braço armado da burguesia. Puxa, eu nunca quis ser burguês. E por que é que eu estou aqui? O professor disse: Samuel, você vai entender. Porque você tem pensamento de progressista. Era um adolescente, mas sempre fui muito questionador dentro da sala de aula. Depois eu entendi perfeitamente o que estava dizendo o professor. Quando eu li Paulo Freire, ele disse: se a educação ela não for revolucionária, o que é que tende o oprimido passar a ser o opressor?
E o Milton Santos, outro que é um geógrafo muito respeitado, vai dizer que o discurso do dominador é tão forte que o dominado passa a fazer o discurso do dominador como coisa correta. E o Paulo Freire está correto, e está correto também o Milton Santos. Mas a Simone de Beauvoir, esposa do Paul Sartre, uma grande mulher, grande ensaísta, romancista, poeta, ativista, ela diz assim: as forças opressoras, elas têm muitas energias e muitas saídas porque dentro do povo oprimido tem gente que dá sustentação para o povo opressor. Você não vê gente agora pegar o cartaz e ir para a rua pedir a volta do regime militar, pedir o fechamento do STF, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das instituições e colocar um ditador. Isso é um absurdo. Além da classe média alta que banca aquilo dali, ali tem gente humilde também no meio, fazendo aquela mesma coisa. Então é isso, minha gente. Ela surge combatendo a desigualdade e, ao mesmo tempo, protegendo aqueles que a promovem, que são a Fiéis, que é o caba do pato lá, o cara da Havan, outros sonegadores de impostos. Nessa relação contraditória, a educação é entendida como ferramenta mais importante para a transformação social. Torna-se essencial para a manutenção do circuito estrutural que promove a desigualdade em nossa pátria. Assim, ao final dessa década, podemos afirmar que no plano estrutural, embora não se tenha a mesma opção do que no passado recente, venderam a nação e haja avanços significativos no plano social, mormente para o grande contingente da população até então mantido na indigência. O marco do não retorno não se estabeleceu e o circuito das estruturas que produzem a desigualdade não foi rompido. Daí ele tem muita razão. A governabilidade, muitas vezes quem está no poder faz concessões. O que aconteceu aí com o Lula e com a Dilma? Fez concessões, conversou com a direita, com o centro e com outros setores, e os caras que tiveram alento ali foram os mesmos que depois votaram para caçar a Dilma por pedaladas fiscais que não existiram. Que semanas depois os técnicos do Senado da CGU foram dizer que não existiu, que não existiram as pedaladas. E o STF ficou, calado, porque o STF nessa hora aí poderia ter anulado, porque ali foi o voto popular que colocou a presidente no poder. Mas é isso que o Frigoto está dizendo. Não romperam. Pessoas tipo Sarney, que tiveram ali próximo ao Lula, a Dilma, e que transitaram no poder, ajudaram na compra de votos de deputado para poder haver o impeachment. E assim foram já dilapidando muita coisa da nossa educação, da nossa saúde. O próprio Mandetta era deputado e estava lá com a placazinha: tchau, querida. E ele dizia abertamente que o SUS, Sistema Único de Saúde, deveria ser privatizado.
quando ele foi para dentro do SUS e viu a estrutura que o SUS dá, e que se não fosse o SUS, com certeza a gente já estava no primeiro, no segundo e no terceiro lugar de morte no mundo. Pode ter certeza. Eu ouvi outro dia ele dizendo, ele disse, me arrependo de tudo que eu pensava antes do SUS. Ele disse, graças ao SUS que luta contra o governo de forma silenciosa, que combate essa pandemia. Diante do que foi acima exposto, fica evidente que, embora o proletariado brasileiro tenha dito acesso velado a alguns direitos sociais, o projeto societário que tivemos nessa primeira década do século XXI permaneceu como sempre. Esteve, ao longo da nossa curta história, privilegiando uma minoria conservadora. Isso é verdade. Alguns conservadores tiveram acesso e direito. Prepotente, violento e indiferente à situação degradante da grande maioria da nossa população. Eu lembro, assim, a coisa que quem pensa que é rico ou acha que é rico, porventura é rico, o que ele tem mais raiva é de você adentrar um restaurante no domingo, você que é trabalhador, com sua mulher, com seu filho, e aí se você tiver um carrinho ou uma moto e pedir a comida igual ele pede, ele fica odiado, ele não aceita. Como é que esse cara está aqui, ou então como é que essa dona está aqui? É assim que funciona. Considerando que a educação é uma importante ferramenta de superestrutura, podendo, de acordo com seu conteúdo de classe, libertar o homem da opressão, Rodrigues 2001, página 401, convém a uma classe dominante altamente reacionária, como é o caso da brasileira, manter as rédeas sobre ela o quanto for possível. Isso pode explicar o descaso com o qual os nossos governantes, ao longo do tempo, trataram principalmente no âmbito público. E tem professor que faz discurso, que está errado isso. O Fernando Henrique, que é professor, quando o Brizola falou que é a escola de tempo integral, que a criança entra pela manhã, tem um café, depois tem uma merenda reforçada, tem o almoço, aí aqui tem a aula durante a tarde e amanhã. Aí depois ele pega à tarde, tem uma merenda, tem o teatro ou outra oficina profissionalizante, e no final, quando ele sai, ainda tem um lanchezinho. O Fernando Henrique disse claramente para o Brizola que estava se criando uma outra casta social, que estava se criando uma elite ali. Elite de gente pobre que está estudando, está comendo melhor. É elite, isso. Isso é elite de... Chega, falta paciência. Tempo ruim para a educação. O investimento em educação no Brasil caiu nos últimos 4 anos. Entre 2014 e 2018 diminuiu 11,3 bilhões. Já diminuiu mais depois desses dados aqui. 11,3 bilhões para 4,9 bilhões. A projeção da lei orçamentária deste ano é que o valor seja ainda menor e fique só 4,2 bilhões. Porém, o dinheiro não é o único problema da pasta atualmente. O Wallström, esse sujeito aí, que assumiu o MEC após o ministro Ricardo Velez Rodrigues causar instabilidade no órgão com trocas de cargos de chefia. Outra crítica à condução de Velez se deu uma série de polêmicas, desde a orientação para as escolas filmarem aluno e cantando hino até a revisão de livros didáticos, programas chaves que ficaram parados. A gente vai parar e volta daqui a pouquinho.